gurizada, acharam que eu não ia começar o vídeo animado com o meu e aí gurizada de sempre, só porque o assunto é meio pesado, né? Pois o objetivo desse vídeo é justamente quebrar esse estereótipo que as pessoas têm, que todo mundo que tem depressão é aquela pessoa triste que tá sempre chorando. Bom, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, né? Eu tenho depressão. E eu sou muito feliz, gente. Eu me amo, eu amo a minha vida, eu amo as pessoas da minha vida, eu amo o que eu faço. E mesmo assim, eu tenho depressão. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, né? Existem, basicamente, muito basicamente, tá, gente? Eu não sou nenhuma especialista, pelo amor de Deus. Eu vou só explicar, assim, de uma forma bem básica pra que todo mundo entenda um pouco, né? Existem, basicamente, duas formas de depressão. Existe a depressão biológica, que no meu caso, ela é hereditária, né? Várias pessoas da minha família têm e eu também tenho. Que é uma questão biológica que é: o meu cérebro não produz a serotonina, que é um componente que ele é responsável pelo nosso humor, pelo nosso sono, pelas nossas reações, enfim. A serotonina é muito importante no nosso convívio social, né? Como a gente se sente. E existe a depressão, que é uma depressão momentânea, vamos dizer assim, né? Que a pessoa passa por alguma coisa, tem algum acontecimento traumático e aí ela fica com depressão por um tempo, né? Não é que ela tenha a doença depressão, ela teve um caso, né? Um quadro de depressão. Então existem, basicamente, eu repito, esses dois tipos de depressão, né? E a minha, como eu falei, é essa biológica, que o meu cérebro não produz esse componente, essa enzima, enfim, que é a serotonina. Então, o que acontece comigo? Quando eu não estou fazendo tratamento, né? O que acontece, o que aconteceu, enfim, comigo, né? Como ela é biológica, eu meio que sempre tive isso, né? Mas até então não tinha tido nada muito grave, assim, para ir procurar uma psiquiatra e tal, um médico e descobrir efetivamente que eu tinha depressão, né? Que eu tenho. E, enfim, eu sempre fui meio explosiva, assim, tinha umas reações, às vezes um pouco a mais do que precisava, mas nunca foi nada muito fora do normal, né? E aí, quando eu me formei, ficou meio que um buraco, assim, na minha vida, né? Porque eu vivia muito em função da faculdade, né? E eu estudava em outra cidade, então eu ia todo dia pra lá, eu viajava e tal, era uma função muito grande. E aí, quando isso acabou, ficou um buraco, assim, né? Um vazio na minha vida, vamos dizer assim. E aí me bateu meio que uma crise existencial, assim, sabe? E aí, junto disso, veio o período eleitoral, que foi o inferno na Terra, né? Não sei pra vocês, mas pra mim foi horrível, foi um período horrível que me fez muito mal. E ali foi quando eu me vi, assim, no fundo do poço da depressão, sabe? Foi quando eu falei, não, eu realmente tenho depressão. Era algo que eu já vinha observando há um tempo, justamente porque, né, é hereditário, tem várias pessoas da minha família que tem, então era algo que a gente já fica de olho, né, porque justamente tem histórico, né. E é muito engraçado porque cada pessoa, gente, a depressão, como eu falei lá no começo, não é só ficar triste. Claro que tem gente que a principal característica é ficar triste. Mas no meu caso, existem vários tipos, né? Várias características da depressão. E no meu caso, e dos meus familiares também, todo mundo tem essa mesma característica, a gente fica muito irritado. Muito irritado. Tudo irrita, nada também irrita. Tudo irrita, assim, sabe? E as mulheres vão conseguir me entender um pouco melhor. É como se fosse uma TPM constante, assim. Tu não tem controle sobre as tuas reações. Então, às vezes, tu tem reações
muito ruins, tu xinga as pessoas, tu dá respostas muito grossas às vezes, assim, né? Não tem paciência pra ajudar ninguém, pra explicar alguma coisa, pra nada. E essa é a principal característica da minha depressão. E também, e claro, gente, isso eu acho que é... Eu não vou dizer com certeza que acontece com todo mundo, porque eu não sou nenhuma especialista, né? Mas acredito que a maioria das pessoas que têm depressão ficam desanimadas. Que é diferente de estar triste, né? Eu não... Assim, durante essa crise grande que eu tive, eu não fiquei em nenhum momento triste, chorando ou coisa assim. Eu fiquei desanimada. Sabe, tipo, a vida perde a graça, sabe? As coisas não têm mais graça. Nada me dava prazer. Eu, nossa, olhava filme, olhava série, que é uma coisa que eu amo, vocês sabem. Nada assim nada me dava prazer, sabe? Nada me deixava feliz, nada me realizava, sabe? Mesmo gravar vídeo, mesmo fazer vídeo, que é uma coisa que eu amo fazer, nada me contentava, assim, sabe? Nunca tava bom o suficiente e nada tava legal. E isso acontece com muita gente. E as pessoas tendem a achar, claro que eu acredito que o preconceito que as pessoas têm em relação à depressão é muito por causa de não conhecer, né? Justamente por desconhecer como é essa doença e porque ela é muito grande também, né? Como eu acabei de falar, existem várias características, vários sintomas que a pessoa pode apresentar, não é só um. Então, eu acredito que o preconceito e a dificuldade que as pessoas têm de entender a depressão é justamente porque ela é complexa e pouca gente fala disso, né? Até esse foi um dos motivos pra eu fazer o vídeo, assim, porque eu acho importante as pessoas falarem sobre depressão e falar que é normal. Tu não é menos tu ou menos forte, menos por ter depressão, é uma doença. É uma doença, como qualquer outra, como uma pessoa que quebra a perna. Só que a pessoa que quebra a perna é mais fácil da gente entender porque tu tá vendo, né? É algo tangível, né, que as pessoas falam. E a depressão não é. É algo interno. Então acho que também por isso que é difícil das pessoas entenderem, porque a gente não consegue ver, né? A gente até consegue sentir junto com a pessoa e ver as reações e enfim, mas a gente não consegue ver a doença, né? Então acho que por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de entender. E por isso, muita gente tende a achar que as consequências da depressão são os motivos da depressão. Porque quando a gente tá em crise, a gente dorme muito, porque não tem vontade de fazer nada. Fica fazendo nada, olha TV, ou sei lá, às vezes a pessoa joga videogame, não sei, mas enfim, não tem muita vontade de fazer nada, né? E aí as pessoas acham que, tipo, também, mas como é que não vai estar em depressão? Não faz nada, fica o dia inteiro em casa, não sai, não sei o quê. Mas isso não é o motivo da depressão, essa é a consequência da depressão, né? Então, é um pouco difícil de entender, até, sei lá, tem coisas que nem eu, quando eu sinto, nem eu entendo, assim, muito bem, porque realmente a gente é muito complexo, né? O ser humano é um negócio complexo demais. Esse troço aqui que a gente tem dentro da cabeça, o tal cérebro, ele é muito poderoso e a gente não consegue entender tudo que acontece aqui dentro, né? Mas enfim, fiz esse vídeo também, gente, pra justificar, de certa forma, pra vocês por que a gente ficou tanto tempo sem ter vídeo aqui no canal, né? Porque justamente como eu expliquei ali, os últimos vídeos, teve o da minha formatura ali, teve o da história do Natal Luz, que já... O da história do Natal Luz eu já tava, numa crise, assim, muito forte. Eu já tava num nível, assim, porque foi lá no finalzinho do ano, ali novembro, né? Eu já tava, eu tava bem mal. Foi uma certa vitória, assim, pra mim conseguir gravar aquele vídeo, porque eu realmente não tinha vontade. Eu não tinha vontade, gente, de fazer nada. Nada. Até eu demorei, assim, ó, eu acho que uns 15 dias pra conseguir gravar esse vídeo. Porque, claro, eu tive que fazer todo o estudo, né? E aí, mas pra efetivamente gravar, me arrumar, sabe? Foi bem difícil, bem difícil.
E aí depois teve ali o vídeo de Rivera, que eu fiz porque, né, a gente foi, eu fiz o vlog, eu falei, não, vou postar porque a gente quer, isso que as pessoas precisam entender também, a gente quer vencer isso. A gente não quer ficar em casa dormindo, jogado no sofá, sei lá, tirado, sem tomar banho, enfim, porque não dá vontade de fazer nada, né, gente? A gente não quer isso. Só que muitas vezes, nesse caso como é o meu, que é algo biológico, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, nunca digam pra uma pessoa com depressão que é falta de vontade, que ela precisa se esforçar. Porque não é, gente. A gente se esforça, a gente tenta, e quando alguém fala isso, machuca muito. Porque o que a gente mais queria é que fosse só força de vontade, fosse só a gente ter vontade, fosse só a gente querer, mas não é, né? É uma doença. Tu não vai dizer pra alguém com câncer, é só tu ter vontade de te curar que tu vai te curar. Não vai, né? É basicamente a mesma coisa, é uma doença. Então, gente, o tratamento, ele é muito importante. E, obviamente, eu não preciso nem dizer isso, né? Mas, obviamente, o tratamento acompanhado de um especialista, de um psiquiatra, de uma pessoa que vai te entender, que vai te ouvir, né? O tratamento da depressão, ele vem acompanhado de terapia, ou com o próprio psiquiatra, ou com um psicólogo, enfim. E o remédio, né? Não necessariamente tu vai precisar tomar o antidepressivo pro resto da vida, né? Pode ser que tu consiga parar, consiga diminuir a dose, enfim. Mas, gente, não tenham medo de tomar o antidepressivo. Não tenham vergonha, não tenham preconceito também. Quem não tem um preconceito com quem toma. A pessoa não é louca, a pessoa não é sei lá o quê. Não é uma pessoa normal, como eu. Como eu sou aqui no canal, como vocês me conhecem aqui no canal, nas minhas redes sociais, eu sou assim no dia a dia. Eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho depressão. Faz parte, é uma doença, né? A gente não escolhe e a depressão não escolhe ninguém também. Não é doença de rico, não é doença de gente fresca, não é doença de sei lá o que, né? As pessoas falam muita coisa errada e muita coisa preconceituosa sobre a depressão, né? E não é nada disso, gente. É uma doença normal, como qualquer outra. Então, sei lá, eu nem sei mais o que eu já falei, o que eu não falei. Eu tô realmente, assim, abrindo meu coração aqui pra vocês, né? É algo bem pessoal. Tem muita gente da minha família, os meus amigos que vão ficar sabendo que eu tenho depressão por esse vídeo, porque eu não contei pra muita gente, até porque, sei lá, a gente não fica falando, tenho depressão, tudo bom, prazer, eu tenho depressão. Não, né? A gente vive normalmente, né? Daí, claro, com quem a gente tem mais intimidade, a gente conta, a gente fala, conversa sobre isso, enfim. E como agora eu tô bem, também não é algo que eu preciso ficar falando pra todo mundo, né? Eu quis falar, eu quis abrir, de certa forma expor isso, pra justamente as pessoas entenderem que não é problema nenhum ter depressão, não é vergonha nenhuma ter depressão, qualquer um pode ter depressão, e que a gente precisa ser extremamente empático com as pessoas ao nosso redor, com todo mundo, porque a gente não sabe o que os outros estão passando. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpresa com o fato de eu ter depressão, principalmente quem me conhece bastante, assim, porque eu sou o completo contrário do estereótipo da pessoa com depressão. Então, eu tenho certeza que isso vai surpreender, de certa forma, muita gente. E por isso que a gente precisa, gente, o tempo inteiro ter empatia pelas pessoas. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? Às vezes o Whindersson Nunes, por exemplo, é um exemplo ótimo de uma pessoa que tem depressão e que ninguém imaginava, né? Porque muitas vezes quem tá te fazendo rir tá sofrendo muito por dentro, né? Então, a gente precisa, e independente de qualquer coisa, né, gente? A gente precisa ter empatia com as pessoas. A gente precisa ter cuidado nas relações com os outros, com quem a gente conhece, com quem a gente não conhece. Ser simpático, dar bom dia, ser educado, ser empático, né, gente? Empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. Não só se colocar no lugar do outro quando a pessoa tá passando por um problema,
mas se colocar no lugar do outro no dia a dia, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Então, é isso, gente. Meio que abrir meu coração aqui pra vocês, abrir minha vida, né? E eu espero que quem tem depressão e tá assistindo esse vídeo não tenha vergonha de ter depressão. Não se diminua por ter depressão. Nós somos pessoas normais, nós temos uma doença. Isso acontece com todo mundo, com qualquer pessoa. Não se sintam mal por ter depressão. Se tratem, façam tratamento, tenham um acompanhamento médico e sejam vocês. Porque é isso que o remédio faz com a gente. Às vezes, eu vejo muita gente falando que quem toma antidepressivo fica com os sentimentos mascarados, fica dopado. E, gente, é bem o contrário disso, tá? É bem o contrário. Eu, por exemplo, falando da minha experiência, óbvio, porque é a única que eu posso falar, né? Com propriedade, a única experiência que eu posso falar é a minha. Falando da minha experiência, gente, antes de começar o tratamento, eu não era eu não me sentia eu, sabe? É como se eu tivesse me perdido. Porque eu sempre fui uma pessoa muito proativa, muito empolgada com as coisas e com as pequenas coisas. Eu sempre fui aquela pessoa que fica feliz com as pequenas coisas, sabe? Sempre ficava, às vezes eu pensava, nossa, por que eu tô tão feliz? Isso foi tão pouca coisa, mas eu sempre fui essa pessoa que fica feliz com as pequenas coisas e nada mais me fazia feliz. Eu não conseguia mais me sentir alegre. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E quando eu comecei o tratamento, quando eu comecei a tomar o antidepressivo, eu voltei a ser eu. Eu me encontrei de novo, sabe? É libertador, é lindo. Quando o remédio começou a fazer efeito, gente, eu chorei de felicidade. Porque eu voltei a ser eu, sabe? Então, assim, vou chorar de novo. Não vou. Então, assim, é algo que não é impossível. A gente vive normalmente com depressão. Ninguém é menos por ter depressão. Não tenham medo de pessoas que têm depressão. Mas eu vejo muito isso, assim, mas tu vai ter relacionamento com alguém que tem depressão, isso é muito difícil, não sei o que. Não é, gente. Se a pessoa tá em tratamento, não é nada difícil, não tem nada de nada, é uma pessoa normal. Claro que às vezes podem existir momentos que a gente não vai estar bem, mas é normal, todo mundo tem dias que não tá bem, né? O que não é normal é ter esses dias ruins todos os dias, né? Enfim, já falei demais, já quase chorei aqui, já tá bom. E, enfim, agora, gente, eu vou voltar com o canal, tá? Porque eu tô super bem, graças a Deus, graças à minha psiquiatra, a doutora Roberta, um beijo. E vou voltar com tudo, tá, gente? Eu tô com várias ideias novas de novos quadros que eu acho que vocês vão gostar bastante, coisas que eu nunca fiz por aqui, que eu acho que vocês vão gostar. E logo agora na sequência, essa semana já, vão começar os vídeos os vlogs de Nova York, porque eu fui pra Nova York agora e voltei agora há pouquinho. Então vão começar os vlogs de Nova York e aí logo depois vão sair os vlogs do Panamá e de Cancún, que eu fui logo depois que eu me formei, né? Me dei de presente de formatura, fiz uma festa na minha casa e não gastei com a festa e fui viajar. e aí eu fui logo depois e logo que eu voltei, assim, aí eu fiquei bem mal mesmo da depressão e não consegui nem editar os vídeos, assim. Então, depois dos vlogs de Nova York, vai ter vlog de Cancún e do Panamá. E vou voltar com os vídeos de Gramado e o guia básico do futebol, tudo que vocês quiserem. Se vocês quiserem sugerir aí coisas novas, coloquem nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouco mais, bem diferente, né, do que eu já fiz por aqui. Um pouco mais sério, mas um pouco mais sincero, mais aberto, mais, né, verdadeiro. Não que os outros não sejam, né, gente? Enfim. Tudo que eu falo aqui, eu falo de coração. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E que vocês tenham, de alguma forma, aberto a mente, aberto a cabeça pra essa doença que ainda é um tabu muito grande, que as pessoas ainda têm muitas dúvidas e muitas vergonhas, né, sobre isso. E não precisa ter nada disso. Então,
É isso, vamos se amar, vamos se respeitar, vamos ter empatia com os outros e vamos se inscrever no canal, quem não é inscrito, vamos dar like nesse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!